Olá, vamos trabalhar com o conceito de sociedade relacionando quatro elementos importantes. Um deles é a lei, o outro é a cultura, a regra e também a norma. Como estes elementos interagem e moldam, dão exatamente o que é uma sociedade. É diferente do conceito que vem sendo traduzido na mídia e nas informações de uma maneira geral, que fala sobre o establishment. O establishment nada mais é do que o relacionamento cultural, o relacionamento social, o comportamento da sociedade, como ocorrem as relações políticas, relações comerciais. Então, esses elementos interagindo, eles dão o que se diz sobre o establishment de uma sociedade. Então, a sociedade é um conjunto de pessoas que convivem em uma certa localidade. Então, elas estão em uma região e elas então convivem, possuem, sem dúvida, alguma organização, porque do contrário não se pode dizer que é, digamos, uma sociedade, possuem interesses comuns, todas elas possuem interesses comuns, que é o de preservar a sua propriedade, preservar o seu local, preservar o seu emprego, preservar também a sua dignidade, mas ao mesmo tempo tem uma preocupação com o todo, né? Daí então a ideia de forma organizada. Nesse contexto, é muito importante exemplificarmos o caso exatamente da sociedade em que está agindo de forma avessa, de forma a contrariar tudo o que acontece, digamos, com as demais pessoas, sem nenhuma preocupação com as demais pessoas. Então, aí nesse caso, pode-se ter, por exemplo, uma anarquia ou pode-se ter, digamos, uma outra forma rebelada em que destrua completamente esse interesse comum, destrua completamente esse formato da sociedade viver em grupo e também de ter uma certa organização, um respeito mútuo, vamos dizer assim, um respeito mútuo entre as pessoas, né? Nesse caso, observamos o seguinte, né? Aqui, a norma é o que vai determinar a conduta, o comportamento e o mesmo até um padrão, né? Então, para manter uma conduta aceitável de seres ou objetos. Então, as pessoas possuem uma certa norma de comportamento. Quando as pessoas chegam a um velório, por exemplo, não vão se comportar como se estivesse entrando em um happy hour, né? E então isso é uma norma de comportamento. Da mesma maneira em que se encontra o comportamento em um ambiente comercial, em um ambiente de sala de aula, no ambiente familiar, no ambiente do trabalho. Então existe uma norma de comportamento que rege um certo padrão. Daí então também de lembrarmos aqui o conceito de que as pessoas convivem de forma aqui organizada. Esse é um ponto interessante para determinar o que é uma sociedade, né? Agora, quando se trata de objetos, é muito mais fácil se falar em norma, né? Porque objeto você olha para uma espessura de uma parede numa construção, por exemplo, você pode dizer se existe uma norma, por exemplo, aquela parede, então a norma, se ela estiver sendo cumprida, então aquela parede possui aquela dimensão. Da mesma forma, um tipo de encanamento, de tubulação, por exemplo, para gás, é diferente de uma tubulação hidráulica e da mesma forma também vai se perceber normas em relação a espessuras, tipos e tamanhos de perfilados, parafusos, material sintético, couro, enfim. Se houver uma norma técnica, então é muito mais fácil de se dizer está ou não dentro da norma. Agora, a sociedade, ela também tem as suas regras, né? Quando se tratar de pessoas, é o que determina um modo de comportamento em um ambiente, né? Então, aí você tem lá uma regra para se vestir. Então, as pessoas vão a um fórum, por exemplo, numa audiência, ou mesmo para fazer uma visita lá num dos cartórios de um fórum, ela tem que ter um certo traje, né? Não vai entrar de camiseta muito regata, enfim, roupa muito escandalosa. Existe uma norma, perdão, existe uma regra de comportamento naquele contexto. Da mesma forma, ali no espaço jurídico, durante as audiências, existe um modo de falar, né?
E também uma regra de comportamento, como, por exemplo, se dirigir ao professor, se dirigir ao pai, se dirigir à mãe, aos avós. Então existe uma regra, um modo de falar, né? E é claro que essas questões elas vão moldando a sociedade. Sociedade que vive sem regra e sem norma, ela com certeza ela não está dentro de um dos preceitos aqui que é exatamente a convivência de forma organizada. Cultura é um conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Como aquele grupo social que vive de forma organizada, que possui interesses comuns e que habitam uma certa localidade, como ele expressa a sua arte? Arte em quadros, em pinturas, em dança, em cinema, em questões de teatro, a língua falada, qual é a expressão cultural que está na comida de uma certa localidade, de uma certa região, de um certo povo, que tipo de conhecimento ele expressa, a arquitetura, suas construções, o que ela mostra, o que ela expressa em termos de comportamento cultural, e em relação às suas crenças, no que ele acredita, quais valores culturais esse povo ele traz, não é? E isto então mostra como a sociedade ela então se comporta. Da mesma forma, existe a expressão da lei, né? Como a cultura de uma certa localidade expressa a sua lei, quais são os dogmas que ela então segue. Isso então mostra a expressão cultural de uma sociedade. A sociedade ela não é formada exclusivamente por um grupo cultural. Existem N grupos culturais, né? Você tem grupos culturais lá do rap, por exemplo, grupo cultural do rock, grupo cultural do futebol, enfim. Esses grupos, eles então convivem, obviamente não vão habitar um mesmo espaço, né? Por exemplo, não vai pegar uma cultura da terceira idade, em que você tem um grupo de idosos jogando lá boccia ou jogando qualquer outro esporte mais leve para o idoso, e vai colocar no mesmo espaço um grupo de rap ou um grupo de skatistas praticando ali a sua cultura, né? Podem conviver no mesmo espaço, sim, em horários separados. Então, de manhã, vamos lá dizer que os idosos vão praticar a sua cultura, depois ao meio-dia o grupo do skate, depois mais para o vespertino noturno o grupo do rap. Então essas culturas elas podem conviver, né? O grande problema é que, em geral, na sociedade as culturas querem se sobrepor, né? Uma cultura religiosa, então, nota-se que há uma briga, por exemplo, uma cultura de uma religião com uma outra religião e as pessoas querem se sobrepor. Da mesma forma, também essas relações culturais em relação ao rap, em relação ao skate, andar de bicicleta, enfim. Então, essas questões elas querem se sobrepor. Em relação à lei, isso sim é um contexto em que toda a sociedade ela tem, porque não pode se desejar apenas que a sociedade viva de maneira organizada, ou seja, cada cidadão defendendo o seu interesse comum, né, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo respeitando os demais interesses. Para evitar as transgressões e também coibir novas transgressões, então a lei ela vai determinar muitas vezes esse comportamento. Então é um princípio, uma regra ou uma norma escrita por uma autoridade soberana, né? E que deve ser seguida sob pena de sanção, ou seja, punição, né? Então a sociedade ela vai se comportar dentro dessa lei, né? Há as leis que são escritas de forma a divertir, né? Então proibido fumar, né? Então proibido fumar é uma advertência, né? Lei tal, 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 ok. Agora, quando você coloca na redação, né, proibido fumar, sob pena de multa de X valor, né, ou reclusão de X tempo. Então, as pessoas elas sentem que há um peso nessa lei, há um peso
e que, portanto, deve se comportar dentro desse padrão da sociedade que está sendo determinado por essa lei, né? E o que é interessante é observar dentro de uma sociedade, dentre vários aspectos, mas o quanto custa a vigilância, né? Michel Foucault tem textos escritos memoráveis sobre essa temática, né? Mas quanto custa a vigilância? Então, também a sociedade, para vigiar, ela custa caro, porque se deixar que o cidadão faça por si só, nem sempre o cidadão vai ter lá no seu DNA um comportamento que se diga exemplar, né? Ou uma forma de decidir, de pensar, um altruísmo que contribua com todos, né? Então é preciso muitas vezes ter a vigilância. E então a lei muitas vezes não, realmente a lei conta também com um aparato de vigilância que são as suas forças militares, né? Bem, então essa temática é uma temática muito interessante, vale a pena consultar outros autores, né, autores bastante brilhantes que discutem essa temática e que ajudam a esclarecer e entender um pouco para onde a sociedade está caminhando, né? De onde veio e para onde vai, né? Por como a sociedade está passando também nesse novo momento